Boa noite pessoal. Deixa eu fixar o título aqui. Hoje é o capítulo 15. Dá um tempinho, o pessoal está chegando. Se você está me vendo no YouTube esse vídeo, quero convidá-lo, a se inscrever no meu canal, ativar o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos e dos próximos projetos que estarão chegando em breve. Isso. Deixa eu dar um tempinho, pessoal, aí chegando. Legal, gente. Então, boa noite a todos. Ou se você está vendo esse vídeo no YouTube, seja bem-vindo ao meu canal. A gente vai falar. A gente tem ali uma linha sobre teologia, muitas coisas. Mas em breve vocês vão ver que a gente vai falar de outros assuntos que não necessariamente teologia. Ainda é claro, sob um viés cristão, mas não necessariamente apenas teologia, Então seja bem-vindo. Estamos aí uma série de vídeos, dentro do tema Apocalipse. Já fizemos um panorama geral e depois a gente falou dos capítulos em si. Então quero convidá-lo a ver os vídeos anteriores, onde a gente tem falado sobre os capítulos e sobre todo o panorama até onde a gente foi, Nós terminamos semana passada exatamente o capítulo 14, e hoje nós vamos falar do capítulo 15, que é um capítulo relativamente bem curto, e ele vai reintroduzir, ele vai retomar um outro assunto bem interessante aqui, a gente já vai para ele já, e estamos aí meio que na reta final, em breve, então capítulo 15, pensamos que nós vamos até o 22, faltam 7 semanas, mais ou menos 7 semanas aí a gente termina esse assunto do Apocalipse. Depois nós vamos tratar de outros assuntos, tem outras pautas que eu quero trazer para vocês, alguma coisa de filosofia, raciocínio críticos, tem outros assuntos aí que vão um pouquinho além da teologia, vão pegar outras áreas, mas a gente com o tempo vai falando deles aí. Então quero convidar, boa noite a todos, se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, então vai lá, procure lá no YouTube Daniel De Luca, ative o sininho lá e dê o seu like também nos vídeos, porque vai me ajudar bastante a compartilhar. Já aproveita esse avião que está aí debaixo da sua tela, já vai espalhando para o pessoal também chegar por aqui, que hoje tem vídeo novo. Então, pessoal, a gente vai falar hoje do capítulo 15, especialmente sobre os flagelos, e a gente vai entender um pouquinho desse assunto. A gente, retomando um pouquinho do assunto dos capítulos 12, 13 e 14, nós aprendemos, a Bíblia ali, ela descortinou a identidade do grande perseguidor dos cristãos ao longo da história, que é Satanás. E Satanás, naquele momento histórico, estava por detrás do Império Romano. Então hoje nós vamos ver como essa ira de Deus ela vai ser derramada exatamente sobre o mundo, sobre aquele momento específico, para aquele povo específico que era o Império Romano, vai falar um pouquinho sobre isso, e claro que isso se estende também como um julgamento para todos na história, para todos os que não são salvos, ou todos aqueles que rejeitaram a Deus, e em especial que aqui, eles aceitaram a marca da besta, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então aqui a gente vê novamente, como eu acabei de falar, um assunto que ele é retomado, lembrando que o Apocalipse não são exatamente capítulos em sequência, mas eles contam a mesma história repetidas vezes, Uma evidência disso é que no capítulo 14, verso 8, lá está dizendo que a Babilônia ou a Roma caiu. Só que aqui não, no capítulo 16, que a gente vai ver semana que vem, verso 19, fala de novo da sua destruição. E no capítulo 17, novamente, nós temos mais uma descrição da queda da Babilônia. Então, por que são diferentes descrições? É porque elas acabam aí por se complementar. Então, basicamente, esse capítulo, quiser anotar aí, se você tem papel e caneta na mão, anote. Capítulo 15, nós vamos ver uma cena de abertura no céu. E no capítulo 16, que é semana que vem, a gente vai ver então essas 7 taças da ira de Deus sendo derramadas sobre a terra. Então hoje nós vemos uma cena de abertura nos céus, mais tarde
Semana que vem a gente vê as 7 taças da ira de Deus sendo derramadas sobre a terra. Então vamos ler? Apocalipse capítulo 15, versículo 1. Abra sua Bíblia aí, a gente vai ler juntos. Então observei no céu um outro grande e terrível sinal, 7 anjos empunhando os últimos flagelos, pois com este se completa o juízo severo de Deus sobre a terra. Então João aqui ele vê 7 anjos com 7 flagelos, e há uma descrição desses flagelos que vai consumar, vai completar a obra, neste caso aqui o juízo de Deus, né? A gente já viu a ação de Deus através dos selos, através das trombetas. Aqui a gente vai ver os flagelos e no próximo capítulo a gente vai ver as taças. Então se você perceber bem, se quiser reveja os vídeos anteriores, vocês vão ver que as coisas elas estão mais enfáticas, elas estão de alguma forma mais duras, né? Tem, claro, uma perseguição dura também de Satanás contra a igreja, e agora a gente vê que o alvo dos flagelos e das taças é o juízo de Deus sobre o mundo. Tá? Então, vamos continuar a leitura. Eu quero ler contigo o versículo 2, 3 e 4. Acompanhe comigo. Vi algo semelhante ao mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar todos os que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número de seu nome. Eles empunhavam as harpas que haviam sido entregues por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Senhor, quem não temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Interessante aqui porque João, quando ele começa a descrever essa cena nos céus, ele descreve aqui no versículo 2 aqueles que venceram a besta. A gente viu que a besta ela tem uma aplicação para eles presente, que era a figura do próprio imperador, e que promoveu essa perseguição contra os cristãos, e tem uma aplicação futura porque também se refere ao anticristo que virá. E é interessante porque, por mais que naqueles dias de João muitos cristãos tinham sido perseguidos e mortos, ou seja, uma visão simplista, parece que eles foram vencidos pela besta, vencidos por Satanás. E da mesma forma, quando a gente transporta isso aqui para o futuro e vê como a igreja vai passar pela tribulação e muitos cristãos também vão ser perseguidos e mortos, uma visão normal diz que eles foram derrotados, afinal de contas foram mortos, foram esmagados. Só que a Bíblia aqui ela traz uma outra visão a respeito dessas pessoas, porque ela diz no versículo 2 que eles venceram a besta. Então aquilo que o mundo diz que é vitória, na realidade é uma grande derrota. Aquilo que o mundo vê como derrota, para Deus é uma grande vitória. Então essa inversão, esta dicotomia entre aquilo que o mundo descreve como realidade e aquilo que Deus descreve como realidade. Aquilo que o mundo tipifica como vitória, que é diametralmente oposto ao que Deus determina e descreve como vitória. Então, por mais que aqueles cristãos foram mortos, perseguidos, humilhados, despojados e derrotados aos olhos daquela sociedade e do mundo, isso obviamente também no futuro, quando se levantar o anticristo, para Deus não. Para Deus ele os descreve como vitoriosos. E é interessante o estado de espírito, se a gente pode falar dessa forma, deles. Eles não estavam no céu lamentando, tristes, chorando, chateados porque foram derrotados. Pelo contrário, eles estavam numa postura de louvor vitoriosa. E aí a gente vê no verso 3 e 4 aqui como eles estavam cantando um grande cântico de louvor a Deus, um louvor que estava sendo entoado, porque agora eles tinham a perspectiva de Deus. Eu costumo falar que nem todas as respostas a gente vai ter nessa vida. Tem coisas que nós vamos morrer sem ter a resposta, mas quando a gente chegar lá, nós vamos ver o plano de Deus na sua totalidade e nada vai mais restar do que dar louvor a Deus e glória a Ele,
porque a gente vai entender como Deus sempre foi perfeito nos seus caminhos. É que nós, na nossa finitude e pequenez, a gente não entende essas coisas, mas de fato, quando estivermos na glória, nós não teremos outras palavras senão de louvor e ações de graças ao nosso Deus, e é isso que eles estão exatamente vivendo aqui. E agora a gente vai para o finalzinho do capítulo. É um capítulo curto, mas eu quero ler contigo versículos 5 a 8, acompanha comigo aí. Em seguida olhei e observei que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança, Deus, e aí Deus então envia os 7 flagelos. Verso 6. Então partiram do santuário os 7 anjos com os 7 flagelos. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, portavam cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro, repletas da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Preste atenção, as taças estão cheias da ira, e a gente vai encontrar essas taças no capítulo da semana que vem, que é o capítulo 16. Verso 8. Imediatamente o santuário se encheu de fumaça produzida pela glória e o poder de Deus, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então estes anjos aqui, eles recebem essas taças de ouro, e o que tem nessas taças de ouro? A cólera, a ira de Deus. Então veja, o que está para acontecer na terra não é obra do acaso, mas é obra de um Deus que controla a história, de um Deus que aquilo que ele determina nos céus acontece na terra. Se a gente fizer uma ponte, tem um texto se quiser anotar aí, leia depois, Levítico 26, 21, que fala que de fato as pragas elas vão atingir aqueles que não fazem ou não andam segundo a vontade de Deus. E é exatamente o que vai acontecer daqui por diante. E eu quero que você preste atenção como essas ações elas estão sendo descritas no livro do Apocalipse de forma progressiva. Então a gente já passou pelos selos e a gente viu várias coisas acontecendo, catástrofes em toda a terra, catástrofes essas e eventos cataclísmicos que atingiam cristãos e não cristãos. Depois a gente já falou sobre isso em vídeos anteriores, sobre as trombetas, que daí já não, o alvo já não é os cristãos, mas os não cristãos, que são afligidos, que são alvos da ira de Deus, e a Bíblia fala, e a gente já viu isso lá no capítulo 9 por ali, que eles não se arrependeram, Agora, no evento das taças, é uma manifestação ainda maior da ira de Deus. Agora, aqui nas taças, nós vamos ver uma ira que se manifesta na história. Ela se manifestou nos dias de Roma e vai se manifestar no futuro a todos aqueles que receberam de algum modo a marca da besta, ou são seguidores da besta, né? Nós sabemos já, e nós vamos ver que no versículo 16, ainda que Babilônia já caiu nos capítulos passados, aqui tem uma outra descrição da queda dela, e de fato Roma ela foi julgada na história, tanto é que o Império Romano não existe mais. Agora, gente, só que ao contrário das trombetas, que eram manifestações da ira de Deus no intuito de trazer os homens ao arrependimento, agora não. Agora o alvo é exatamente derramar a ira. Não há espaço aqui para arrependimento. O espaço ou o momento agora é de Deus punir todos aqueles que receberam a marca da besta, todos aqueles que estão envolvidos nesse sistema maligno de vida. Então, diferentemente das trombetas, e aí você pode ver os nossos vídeos do capítulo 8 e 9, que atingiram uma terça parte da terra, agora as taças elas vão atingir toda a terra, Então veja que há um juízo maior, há uma descrição mais detalhada, e há um juízo de fato de Deus que vai cair sobre todos aqueles que não temem a Deus, mas pelo contrário, eles estão perseguindo ao povo de Deus e à igreja. Agora é interessante, como eu já falei sobre isso, né? Eu quero citar um paralelo aqui, eu vou falar ele de uma forma mais detalhada na semana que vem, porque daí a gente vai entrar no capítulo 16, mas olha que interessante como o capítulo 8 e 9 e o capítulo 16, eles têm um paralelo, eles falam de assuntos iguais nos mesmos cenários,
com a mesma direção, mas agora no capítulo 16, que a gente vai ver semana que vem, com um detalhamento muito maior do que nós encontramos lá no capítulo 8 e 9. Olha que interessante. O cenário lá no capítulo 8, verso 7 fala da terra, capítulo 16, verso 2 fala da terra. Nós temos assuntos paralelos no 8 e 9, Apocalipse 8 e 9, que fala de um mar, Apocalipse 16, 2 fala do mar. Depois em Apocalipse 8, 10 fala de rios e fontes. A gente vai ver que no versículo 4 de Apocalipse 16, né? Fala de rios e fontes. Eu estou fazendo aqui um paralelo, é um pequeno spoiler da semana que vem, né? Em quarto lugar, lá no capítulo 8, verso 12 fala de sol, luas e estrelas, verso 8 fala do sol. Aí já no capítulo 9, verso 2 a 5 fala de escuridão e tortura, e lá no capítulo 16, verso 10, escuridão e angústia, também do mesmo jeito. Apocalipse capítulo 15 é uma abertura da cena nos céus, ela apenas descreve os eleitos vitoriosos, perseguidos na terra, mas vitoriosos para com Deus, louvando a Deus. E esta cena de preparação, onde 7 anjos, eles vão receber 7 taças e vão derramar o juízo de Deus na história. Então Deus julga na história também. Julgou Sodoma, julgou Gomorra, julgou Babel e vai julgar agora, na realidade vai ter uma nova descrição do julgamento de Deus contra o Império Romano e também mais tarde o julgamento aí da Babilônia no sentido de todos os homens que se levantam contra Deus, tá legal? Então essa é a mensagem do capítulo 15, ele é um capítulo bem curtinho, são 8 versículos só, mas ele introduz o capítulo 16, que aí tem muito detalhe legal, né? Eu acabei de falar ali, depois você pode rever esse vídeo aqui, como há um paralelo entre os capítulos 8 e 9 e o capítulo 16, a gente vai destrinchar isso um pouquinho com mais detalhado aí na semana que vem. Mas aqui no capítulo 15, basicamente, nós temos uma visão de uma introdução nos que acontece nos céus, onde João ele vê todos os salvos, vitoriosos, e junto dos salvos aí tem toda a preparação onde os anjos eles vão receber essas taças cheias da ira de Deus, e esta ira agora vai ser derramada de uma forma plena em toda a terra, e o alvo dela não é mais para o arrependimento, que é o que aconteceu na época das trombetas, mas agora aqui vai ser de fato julgamento. Deus julgará todos os ímpios, Deus vai julgar todos aqueles que perseguem a igreja, Deus julgará todos os falsos profetas, falsos pastores, falsos crentes, Deus julgará os homens ímpios agora, e aí a história se completa mais uma vez. E daqui a 7 semanas aí a gente vai ter já um quadro completo, né, de tudo que nós temos visto por aqui. Por isso que é tão importante que você reveja os vídeos anteriores, onde nós falamos um panorama completo do livro do Apocalipse, temos detalhado os capítulos, né, e hoje estamos encerrando aí já o capítulo 15, é um capítulo curtinho, até porque ele é um interlúdio, ele é só uma visão de João para os céus, e ele vê a preparação de tudo que vai acontecer no capítulo 16, quando os anjos, com as taças cheias da ira de Deus, vai ser derramado sobre a terra. Tá legal, gente? Capítulo curto, mas vale a pena você rever esse vídeo. Reveja os vídeos anteriores que estão no meu IGTV, estão lá no YouTube também. Né? Eu costumo demorar um pouquinho mais, mas eu coloco no YouTube também. E aproveite esse tempo para reler esses capítulos, reler em especial o capítulo 15 aqui, e prepare seu coração porque julgamentos virão, e nós vamos entrar neles aí a partir da semana que vem. Então, provavelmente na quinta-feira, a gente retorna os nossos vídeos aqui, e a gente vai continuar sobre o capítulo 16. Lembrando que nós temos aí mais 7 semanas pela frente, e depois a gente vai entrar com outros assuntos que não apenas a parte de teologia. Tá legal, gente? Quero agradecer a presença de todos, esse tempo que vocês separaram para estar aqui comigo. Hoje foi o vídeo, deu mais ou menos uns 20 minutos de vídeo, realmente um assunto um pouco mais condensado, mas a mensagem é clara e bem simples, tá? É só uma visão que João descreve dos céus e vai preparar para tudo aquilo que vai acontecer no capítulo 16. Gente, muito obrigado pela presença de todos, Deus os abençoe. Qualquer dúvida, chame aí no direct, a gente vai conversando por aí. E semana que vem
a gente se vê aqui no meu IGTV, no meu Instagram, nessa continuação da leitura do livro do Apocalipse. Um forte abraço a todos, Deus os abençoe e até mais. Lembrando, gente, ontem eu reativei meu site, tá? Meu blog, na realidade. Então abra lá cafécondeluca.com.wordpress.com. Café com Deluca com um L só e um C só. cafécondeluca.wordpress.com. Eu já tenho postado alguns textos novos lá, vale a pena você dar uma conferida também. Tá legal? Forte abraço, Deus abençoe e até mais.